Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. Hoje é quinta-feira, 26 de abril de 2018. Hoje um dia de forte alta, o índice Bovespa encerrou na máxima do dia, aos 86.383 pontos, com 1,57% para cima. O índice pegou carona com o desempenho das bolsas internacionais. Na Europa, que encerra um pouco mais cedo, por lá as bolsas fecharam entre 0,5% e 1% de alta. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,99%, o S&P 1,04%, Nasdaq 1,65%. As bolsas dos Estados Unidos têm servido de pano de fundo para essa reação nesta semana. A gente vinha alertando que a sinalização era positiva para os próximos dias, tanto pelo fluxo do investidor estrangeiro que estava operando na compra esta semana, como pelo fato do índice Bovespa não ter sentido tanto em 2 dias que o Dow Jones caiu mais forte. Hoje o índice vai rompendo importante resistência, como a gente vai ver logo mais na análise gráfica, e tem aí uma sinalização de voltar para a região de topo histórico. Bom, vamos ver então como é que ficaram nossas operações de hoje e depois os principais destaques da análise gráfica. Estas são nossas operações em aberto. A compra de Banco do Brasil recomendada hoje encerrou o dia ganhando 0,67%. Seguimos comprados na Camil, ganhando 2,51% até aqui. No trade técnico, estamos abertos em 3 operações para swing longo. A CESP ganha 1,68%, a CCR perde 3,49%, a Gerdau ganha 8,13%. Passando para as carteiras gráficas, a Arrojada ela está ganhando 2,92% no mês, a Position perde 0,68%, o índice Bovespa sobe 1,19% no período. A carteira Small Cap semanal ela ganha 0,37% até aqui, o índice Small Cap sobe 0,06%. Passando para a análise gráfica, vamos começar com o gráfico do Dow Jones em escala diária. O índice hoje deu continuidade ao movimento iniciado ontem. Ontem a gente havia mostrado aqui no programa, ele largou um doji numa região de suporte, nos 23.840, um pouco mais abaixo, nos 23.650 passava a média móvel de 200 dias, que ampara a tendência mais longa do índice. Esses são os níveis que motivaram uma reação. Ele está agora a 24.320, se aproxima da principal reta de resistência que passa nos 24.561. Esse seria agora o ponto que liberaria o Dow novamente para alta de curto prazo. O índice Bovespa teve um dia de alta, ele encerrou na máxima do dia, rompendo a resistência dos 86.200 pontos, fecha o dia 86.383. Por aqui a gente tem uma possível formação de bandeira de alta, onde as próximas projeções ficariam marcadas inicialmente aqui nos 87.300, depois no topo histórico 88.300, podendo até chegar até a região ali dos 88.900 pontos. E do lado inferior, o suporte que ampara essa estrutura segue nos 84.800, que é por onde passam as médias móveis de 21 exponencial e a de 60 simples. O dólar vai realizando lucros após ter atingido a resistência nos 3,51, era o nível que a gente tinha mostrado ontem, que completava a projeção de objetivo a partir do rompimento deste grande triângulo, e agora ele perdeu apoio nos 3,49 e vai encerrando o dia 3,47. Na continuidade desse movimento, ele tem próximos apoios em 3,45, depois em 3,43, e aqui tem um gap ainda em aberto na região dos 3,41. Dá para perceber aqui pelos candles que ele deixou nos últimos 2 dias, uma clara formação de topo neste gráfico diário. A Vale vai quebrando a resistência nos 48,56, neste momento cotada a 48,78. Caso encerre o dia assim, faltam poucos minutos para acabar o pregão hoje, ela poderia então dar continuidade ao movimento de alta dela, buscando a região dos 50,70. Olhando o gráfico da Vale numa escala semanal, aqui a gente consegue ver um prazo maior desde 2008. Hoje ela renovou seu recorde histórico ao ultrapassar os 48,68. Esse recorde datava ali de maio de 2008. O ativo, caso dê continuidade a este movimento, ele teria ali projeção mais longa nos 55,47. De toda forma, aqui acende uma luz amarela, pois é uma região de forte resistência histórica. A Petro teve um dia de alta, ela completou o pullback ontem até os 21,64, antiga resistência do triângulo que ela havia superado. Com isso ela fechou o gap nessa região e hoje na alta ela vai subindo em direção à resistência dos 22,60. Caso consiga superar esse patamar amanhã, a projeção de objetivo, como a gente vinha mostrando aqui no programa, traçada a partir do rompimento deste triângulo, seria lá em cima nos 23,70. Outro ativo que subiu para testar importante resistência foi a Itaú. Ela já navega há mais de 2 meses dentro desta congestão, onde o teto passava no 51,60. Ela vai fechando o dia 51,67. Caso amanhã ela confirme esse movimento de ruptura, ela passaria a olhar novamente para sua máxima histórica, que ficou nos 53,23, e mais acima projetaria o objetivo ali na região dos R$ 55.
Passando para o gráfico da Gerdau, aqui a gente está em escala intradiária de 120 minutos, o ativo rompeu a resistência dos 16,85, a reta traçada a partir do topo, e ganhou força e vai testando agora os 17,13, é um próximo nível de resistência de curtíssimo prazo. Acima desse patamar, ela passaria a olhar para os 17,50 e mais acima ela projetaria lá nos 17,88. Em um dia de alta, a CSN subiu para testar a resistência do pequeno triângulo nos 9,26, vai encerrando o dia um pouco abaixo, a 9,22. Caso amanhã ela consiga superar esse patamar, confirmaria uma pequena bandeira de alta, onde a projeção seria lá nos 10,19, passando antes pelos 9,62. Já a B2W ensaia a perda do apoio nos 3,80, aqui era o antigo teto do canal que ela havia superado, funcionava como suporte, ontem ela havia deixado um doji nessa região ainda se segurando e mantendo uma estrutura de alta, hoje ela veio abaixo, agora os 30,80 passam a atuar como primeira resistência e aqui embaixo o suporte nos R$30. Caso amanhã ela perca os R$30, aí poderia acelerar a queda até o topo anterior que ficou nos 28,38. Passamos para o gráfico da Cosan, o ativo rompeu a resistência nos 39,59, encerrando o dia 40,32 e por aqui parece que ela vai testar novamente ali os 41,65, antiga linha de pescoço que ela havia perdido, ela poderia tentar um pullback até essa região que agora atuaria como principal resistência de curto prazo. Magazine Luiza foi destaque de alta, subindo mais de 3%, rompendo a resistência no 101,65, renovando seu recorde histórico, encerrando o dia 104,50. A gente mostrava aqui no programa o ativo que havia superado esta grande congestão triangular, depois ele ingressou em dois triângulos de continuação da alta e há 2 dias atrás ela havia rompido a resistência desse último triângulo dos 99,88, que é o nível que passa a atuar como o primeiro apoio que ampara essa estrutura no curto prazo e passa a olhar para próximos objetivos em 105,90, o 110,15 seria a projeção traçada a partir do rompimento deste triângulo maior. A Camil teve um dia com bastante volatilidade, na máxima do dia ele encostou nos 7,95, ficou a 2 centavos para fechar a nossa operação que a gente tem aberto de compra com ela, que o target final era em 7,97, acabou recuando a partir desse ponto, encerrou o dia com uma leve queda aos 7,79. Graficamente, ainda tem uma formação em W, em curso, e vindo acima de 7,85, ela passaria a olhar para 8,06 e depois para a reta de resistência que projeta lá nos 8,26. A Lojas Renner segue testando importante região de suporte nos 32,10. Hoje ela respeitou esse nível, encerrou o dia 32,27, vai deixando um martelinho de fundo nessa região. Aqui a gente tem que olhar esses dois pontos, 32,10, onde a perda poderia resultar uma queda mais forte até a região dos 30,36. E para cima, numa eventual reação, ela testaria a reta de resistência traçada a partir do topo, que passa hoje em R$ 33,00. A quebra desse nível levaria o ativo novamente para a tendência de alta no curto prazo. No último Fique de Olho, havíamos mostrado o gráfico da Banco do Brasil, que tinha encontrado o suporte nos 35,95 e ensaiava uma reação. Hoje ela fechou em alta aos 37,35 e caso amanhã dê continuidade a esse movimento, o principal teste fica aqui nos 38,51. Esta é a resistência que, se superada, confirmaria para o ativo uma formação em W e aí ele teria uma busca mais longa ali nos 41,68. Atenção para a Qualicorp, por aqui o ativo ensaia uma reação a partir dos 20,95, que era o teto da antiga congestão no gráfico em escala semanal. Ele havia rompido esta congestão em abril de 2017, ganhou força, foi até os R$ 38,00, depois num processo de queda ele veio fazendo um pullback longo até essa região, respeitou esse nível como suporte, iniciou uma reação esta semana, está agora aqui nos 24,24, que foi o ponto que ela fechou, uma resistência de curto prazo. Caso ela dê continuidade a esse movimento de reação e rompa esse patamar, teria próximo objetivo ali nos 27,52. Bom pessoal, esses foram os principais gráficos que eu queria mostrar para vocês hoje. Continuem ligados na nossa programação, uma ótima noite a todos, até amanhã.